certo? Eu com a câmera ali. Aqui na minha, aqui. Bom dia, queridos irmãos. Nós queremos agradecer a presença de vocês, aí da sua casa, ou da casa de alguém, ou aqueles que estão conosco na igreja, nossa equipe de apoio. Nós queremos dar um feliz sábado. Nós estamos aí apanhando um pouquinho com a tecnologia. A gente começa a perceber que quando nós vamos para as câmeras, né? E quando nós temos que estar responsáveis para poder fazer uma transmissão, nós vemos que não é tão fácil como nós imaginamos. Às vezes algumas vezes criticamos ou falamos de alguém que faz uma transmissão ao vivo, e agora nós aqui, com a nossa equipe, a gente percebe que não é tão fácil. Então tem alguns contratempos, às vezes a internet cai, às vezes o celular sai de ou alguma coisa desse tipo. Então eu agradeço a compreensão de vocês. Nós estamos fazendo aqui o nosso melhor para que esse momento chegue até você e que nós juntos tenhamos uma comunhão com o nosso Deus. Eu quero convidá-los agora, assim como você está e aonde você está, se possível, você parar um pouquinho. O que você está fazendo? Se você está na sua casa, para quem sabe fazendo o teu de jejum, pare um pouquinho agora para nós juntos orarmos a Deus e dar início aí à nossa programação, nosso culto de adoração. Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Agradecemos pelos teus cuidados, agradecemos por tua proteção e pedimos que o teu santo e bom Espírito esteja conosco. Consigamos, Senhor, fazer essa transmissão e muito em breve que nós possamos ter a alegria de ter Jesus Cristo e juntamente com os nossos irmãos estar ao vivo com o nosso Redentor. Obrigado por todos aqueles que estão nos assistindo das suas casas ou de um outro lugar, quem sabe do carro, ou em outro lugar que o nosso irmão possa eventualmente estar agora. E aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube, os nossos amigos, que eles possam se sentir bem aqui conosco, neste momento que nós estamos na tua casa para adorar e para te buscar. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos uma mensagem musical, um louvor, que possamos exaltar e glorificar o nome de Deus. Louvor agora, saudades.
Amém? Nesse momento, então, nós vamos fazer mais uma oração e em seguida nós estaremos conversando, recapitulando, falando. Aí você está, feche seus olhos e vamos orar. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pelo dom da vida que nos deste. Te agradecemos porque sentimos a tua presença, mesmo em meio a um mundo caído, a um mundo perturbado. Nesse momento, nós pedimos que, através do teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco mais uma vez, através da recapitulação da lição, e que nós possamos sair daqui, Senhor, num estado de tranquilidade muito melhor do que nós chegamos aqui. Seja com cada um de nós por Cristo Jesus. Amém. Conforme foi mencionado pelo nosso amigo Bruno, nós estaremos agora tocando alguns pontos da lição da Escola Sabatina. A lição desse trimestre, todos nós sabemos, né? É a lição que fala aí sobre o livro de Isaías, Consolo para o Povo de Deus. É um livro fantástico, maravilhoso. E nós estamos aí, já indo para quase o final da nossa lição da Escola Sabatina. Em breve, nós teremos um próximo tema. Eu estou aqui já com a próxima lição da Escola Sabatina. Essa é falando sobre promessa. Então, aqui, olha, a aliança eterna de Deus. É a nova lição. Eu não sei se você já tem a nova lição da Escola Sabatina, aqueles que já têm assinatura já estão recebendo, né? Eu recebi já faz umas 3 semanas na minha casa, e eu creio que você também que tem assinatura, você já está recebendo ou já recebeu. Caso você não tenha assinatura da lição da Escola Sabatina, procure o líder da sua igreja, para que ele possa aí te ajudar, para que você tenha a nova lição do trimestre que vem, que é maravilhosa, falando sobre promessa, né? A aliança eterna de Deus. É um tema aí maravilhoso, principalmente exaltando aí a aliança que Deus fez com o seu povo, através dos seus mandamentos. Jesus Cristo, a nossa aliança eterna, né? Então, adquira a sua lição da Escola Sabatina. Lembre-se disso. Eu quero aqui tocar alguns pontos, como o nosso tempo é limitado, nosso tempo corre, né? Eu quero tocar alguns pontos da lição, mas antes eu quero lembrar de alguns irmãos que estão nos assistindo pelo o Zoom ou também pelo YouTube. Um forte abraço, mande aí o seu recado. Eu recebi informação aqui do nosso amigo Felipe, que está nos ajudando, a nossa equipe de apoio, que pelo YouTube nós não estamos conseguindo mandar chat, mandar alguma informação. Mas nós vamos ver que está para a próxima transmissão, nós conseguimos ativar aí o nosso chat. Mas se você está pelo Zoom, você pode mandar uma mensagem. Então você pode escrever ali. Os áudios, eles permanecerão fechados. Então, se você assiste pelo Zoom, deixe o seu áudio fechado, mas você pode escrever ali naquele link que fala ali chat, né? Aí você pode mandar uma mensagem, feliz sábado, ou pedido, um agradecimento de oração. Certo? Eu quero aqui mandar um abraço aí para a nossa irmã Nazaré, lá de Salto Jacuí, que está conosco. Um abraço, irmã Nazaré. Também estou vendo ali conosco a irmã Ivete, o irmão Eric, que estão nos acompanhando. Um abraço aí também aqui na Igreja Central de Cruz Alta. Nós temos o Darwin, lá de Salto do Jacuí. Foi um dos primeiros, né? Que entrou aí conosco, está nos acompanhando. Então, um abraço para o Darwin, para o pessoal da Igreja do Salto do Jacuí, os irmãos de Ibirubá estão conosco, o pessoal do Boa Vista do Incra, nós temos os irmãos de Tupã, Seretã, Vila Hilda e também o bairro Pátio. Eu falo demais e começo a tossir, né? A lição dessa semana fala sobre servir e salvar. A lição enfatiza essa semana que nós, como cristãos, nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio ser o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele é
de fato, o nosso modelo exemplo. Ele também é o nosso substituto, o nosso Salvador. E, portanto, nós devemos aí crer unicamente em Jesus Cristo. E nós devemos segui-lo como nosso modelo. E uma das coisas que mais me chama a atenção, quando Jesus andou aqui na Terra, é que ele veio servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E eu e você também devemos seguir os exemplos de Cristo Jesus. Servir. E para isso, nós não precisamos ir para o Oriente, para ir para a questão geográfica onde Jesus andou, para seguir os passos dele. Ele espera de mim, de você, que nós também, mesmo aqui onde nós estivermos, possamos seguir os passos deles. Os passos deles, no caso. Os passos de Jesus, de que forma? Servindo aos nossos amigos, nossos semelhantes, amando uns aos outros. E isso ele espera de cada um de nós. Ele nos chamou para servir. A nação de Cristo veio a esse mundo para servir. O chamado que ele fez para mim e para você é servir. Como crentes, como amigos, como cristãos, aonde nós formos, que nós possamos seguir os passos de Jesus Cristo. Esse é um ponto mais importante que eu quero compartilhar com você aí, a lição de sábado e de domingo. Jesus, ele foi um servo sofredor, um servo que amou e serviu até o fim. Que eu e você possamos lembrar disso. O nosso objetivo aqui é servir. E aqui eu quero aproveitar esse momento justamente para falar sobre isso. Se Cristo é o nosso exemplo e ele serviu, e como cristãos nós seguimos ele, será que nós estamos servindo? Essa semana nós tivemos aí os 10 dias de oração, né? E se encerra hoje. Nós tivemos aqui na igreja, algumas igrejas tiveram se reunindo também, outras igrejas se reuniram nas casas. Mas a questão é, se nós só buscarmos o conhecimento teórico e não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, será que tem alguma validade todo o conhecimento que eu estou adquirindo? Nós desafiamos aqui alguns irmãos que vieram nas manhãs dos nossos cultos de justamente fazer isso, servir. E eu quero aqui só simplesmente testemunhar algo que nós fizemos essa semana, que fez muito bem para mim. E eu tenho certeza que nós, aqui da Igreja Adventista, da Igreja Central, e alguns irmãos do Vila Ilha, do bairro Fátima, nós conseguimos aí fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Alguns sabem que na quinta-feira nós tivemos a campanha da vacinação para as pessoas acima de 93 anos. E quando nós estamos saindo aqui do culto, a igreja estava aberta, nós tivemos a alegria de poder atender algumas pessoas que estavam indo se vacinar. A irmã Adélia ficou conosco aqui na igreja, com as portas abertas, e nós estávamos ajudando de que forma? Algumas pessoas que buscavam água ou que precisavam ir no banheiro. E aí, por conta dessa necessidade, eu percebi que nós podemos ser muito mais relevantes do que aquilo que nós estamos sendo. A nossa igreja precisa fazer a diferença. Mas a igreja não é só o prédio físico. A igreja se chama Mauro, a igreja se chama Jorge, se chama Jean, se chama Bruno, se chama Daniela, se chama Felipe, se chama eu e você. E aonde nós estivermos, a igreja estará para servir e para abençoar as pessoas. Eu também tive a alegria ali de poder ajudar a irmã Joeci e o irmão Vicente, porque ela veio se vacinar, mas ela não veio de carro. E como era drive, né, a vacinação drive, nós tivemos que ajudá-la ali colocando nosso carro e ficando na fila. Nesse contexto, eu percebi que muitas pessoas ficaram bastante tempo ali esperando, algumas até 2 horas. E aí, o que nós fizemos? Como teve a vacinação, a continuidade à tarde, no período da tarde, alguns jovens aqui da igreja, nós viemos com água e com o livro da esperança. E nós podemos aqui entregar para as pessoas que estavam participando dessa campanha da vacinação. E foi muito gratificante nós ouvirmos o seguinte: muito obrigado por fazer a diferença na nossa vida. A equipe das enfermeiras, dos médicos, da vacinando, eles agradeceram muito pelo simples e pequeno ato que nós fizemos, esse gesto tão singelo. O que eu quero dizer? Jesus nos chamou para servir. Aí na tua casa, você pode fazer diferença para os seus vizinhos, levando um bolo,
ligando para fazer uma oração. Nós sabemos que tem alguns irmãos que estão com Covid. Você pode ligar. Eu não sei se você já fez isso, já ligou, se já orou com eles. Uma simples oração pode fazer a diferença na vida desse meu irmão. E compartilhe esperança. Lembre-se e fale. Você não está sozinho, porque Deus, Emmanuel, o servo sofredor, o servo que veio para nos servir, ele está conosco. Que eu e você possamos meditar sobre esses pontos que eu achei muito importantes a lição dessa semana. Nós estaremos agora com o irmão Jorge, ele estará compartilhando mais 2 pontos que ele achou importante. Mas antes, eu quero convidar você para esse momento fechar os teus olhos, para nós orarmos. E aqui já quero fazer um apelo. Será que eu e você, durante a semana, nós fomos como Cristo? Será que nós servimos? Nós ajudamos? Se você fez isso, meus parabéns, meu irmão. E eu quero convidá-lo a permanecer nisso, porque isso é um estilo de vida. Não é algo que nós fazemos eventualmente, mas faz parte do nosso caráter. E se você não fez, eu quero desafiá-lo para que essa semana você possa pensar em alguém da sua família, do seu âmbito de trabalho, ou quem sabe alguma pessoa que mora ao lado da sua casa, para você servir, para você ajudar. Você aceita o desafio? Se você aceita, coloque no grupo da igreja, lá no WhatsApp. Eu aceito. Eu vou ajudar alguém essa semana, seguindo os passos de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo privilégio de seguir os passos de Jesus. Nos ajude a ser servos. Nos ajude a honrar o teu nome e a mostrar que nós estamos nesse mundo para ser bênçãos, assim como Jesus foi. Que a lição da escola sabatina não seja simplesmente um conhecimento a mais para cada um de nós, mas seja algo que nos motive a aprender e a compartilhar com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós trabalhamos ou que estudamos, com as pessoas que nós amamos. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, feliz sábado. Continuando então a nossa meditação da lição desta semana, o livro de Isaías todo, pode ser resumido como uma pequena Bíblia. Ele contém 66 títulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E ele fala do servo sofredor, o servo que veio para trazer auxílio e ignorar, diminuidor do seu povo. Ele tem algumas funções desse servo. Ele ajuda a promulgar a justiça entre as nações, realiza os seus objetivos de modo silencioso, suave, para que seja bem sucedido. Ele é um servo e é um mestre ao mesmo tempo, que ele ensina as verdades do céu. Ele serviria de uma aliança entre Deus e o seu povo. Concederia luz, esperança e cura ao povo que estava cativo. Esse servo se enquadra em Jesus. Quando ele veio a essa terra, ele cumpriu a sua missão de trazer alívio, trazer cura, trazer esperança para o povo. O servo, no capítulo 42 de Isaías, retrata o Messias, aquele que estava profetizado que ia vir, ia trazer esta salvação, ia trazer esse alívio para o povo sofredor. Este servo, ele cumpriu o seu propósito, ele esteve na terra, abençoou o povo, trouxe esperança, trouxe alívio e assumiu aos céus. E hoje ele está intercedendo para que cada um de nós possamos ter a esperança e a alegria da salvação. Isaías também, capítulo 44, ele profetiza sobre um outro Messias. Mas como assim outro Messias? O livro de Isaías é um livro profético. E ele fala de Ciro, o libertador que viria para trazer a liberdade do povo do jugo da Babilônia. E no ano 539 a.C., Ciro veio, como havia sido profetizado. Isaías, 150 anos antes disso acontecer, ele já tinha registrado que Ciro viria para libertar o povo de Deus. E essa profecia se cumpriu, e a história confirma isso, quando o imperador Ciro, conquistou a Babilônia e assumiu o governo. Ciro foi um escolhido por Deus.
um pagão, um líder da sua nação, Deus colocou no coração dele o propósito de ir libertar o povo de Deus. E ele não só libertou do domínio da Babilônia, mas como ele mandou também depois reconstruir o templo de Jerusalém. Como eu disse, Ciro seria um futuro rei enviado por Deus para libertar o povo de Deus e realizar as obras que Deus tinha determinado. Deus usa pessoas de várias nações para cumprir com a sua função. Quando Deus ordena, quando Deus dirige, Deus envia pessoas para fazer o bem ao seu povo. Como nós comentamos aqui, o que vamos fazer para servir essa semana? Baseado nesse estudo, nessa lição, o que eu, pessoalmente, posso fazer para servir as pessoas ao meu redor? Vivemos um momento difícil de pandemia, de isolamento, mas não podemos nos omitir de ajudar as pessoas que precisam de ajuda. E Deus puder nos coração, nós poderemos fazer muito para ajudar as pessoas. Nós possamos basear nessa missão ter esse propósito no coração. Amar as pessoas e servir assim como quem servir. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos fazer uma oração nesse momento, antes do Bruno passar a segunda parte da próxima missão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos para juntos estudarmos a Tua Palavra, para juntos aprendermos sobre a grande missão que nos deste de servir ao nosso próximo. Obrigado por esses 10 dias de oração que estamos encerrando hoje. Obrigado pelas lições que aprendemos a cada dia. Obrigado porque temos a direção do Espírito Santo tocando o nosso coração, nos dando desejo e cada vez mais fazermos a Tua vontade e a Tua obra, Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe a cada um que está participando nesse momento. Esteja recebendo as Tuas bênçãos, a Tua proteção e direção. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia a todos, um feliz sábado. Vou pedir licença a você para tirar minha máscara aqui, aproveitar que você está do outro lado da tela. E nesse momento, então, a gente vai dar continuidade, né? Também já fazer o encerramento da nossa lição da Escola Sabatina, que vem trazendo esse contexto, né, da época em que viveu o profeta Isaías. A gente sabe que o plano de Deus sempre foi ter a família, né? Sempre foi baseado na família. O primeiro plano de Deus foi ser uma família. Então, a gente sabe que aconteceu a queda, e depois da queda, Deus ainda não abriu mão do ser humano, da raça humana, e continuou indo atrás do seu propósito, que era a figura humana mesmo caída e ser restaurada na família, imagem e semelhança de Deus. Quando nós chegamos na época de Isaías, o que a gente encontra? Mais um período da tão sonhada família de Deus perturbada, da tão sonhada família de Deus em rebelião, e então se levanta o profeta Isaías, passando todos esses contextos de salvação e principalmente arrependimento para o povo. E a gente consegue perceber que quando a gente faz a lição da Escola Sabatina, quando você estuda na sua casa, quando eu estudo na minha, quando a gente não apenas lê a Bíblia, mas a gente consegue entender o contexto que ela está falando, aí a gente consegue alcançar uma espiritualidade para conseguir compreender realmente a vontade de Deus para a nossa vida. E na lição de quarta, de quinta e de sexta, para encerrar esse momento da lição, traz alguns tópicos justamente em cima disso que eu estou comentando, que é a respeito da interpretação. Por exemplo, em Isaías 49:3, fala de um servo que seria um servo de Deus levantado e coloca a figura, se você compreender certinho, a figura de Israel como a figura de um Israel singular, que seria o que é isso? A figura do Messias de Cristo Jesus que viria. Mas em todos nos demais, não todos, mas em grande parte dos contextos, quando a Bíblia se refere a Israel, fala em Israel como o povo de Israel. Quando se refere a Jacó, fala Jacó como o povo escolhido e como a família de Deus. Pois Jacó, neto de Abraão, é o neto da promessa das pessoas, de que Deus teria várias pessoas, um povo específico para ele, do qual ele cuidaria, e em todos os tempos ele seria um povo que seria a referência, até a vinda do Messias, a referência para todas as demais nações da época. Quando a gente consegue compreender isso, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. E a gente consegue perceber que a figura de Israel, no singular,
é referência a quem? A figura de Cristo que vive. O povo, em determinada época, ou em todas as épocas, o povo de Deus, infelizmente, tem titubeado na verdadeira mensagem, que é Cristo Jesus. Tem titubeado, tem se perdido nos seus princípios, tem se perdido no valor que é Cristo e na mensagem que é Jesus. E a gente consegue ver aqui que na lição de quinta-feira, deixa eu só confirmar para você aqui, na lição de quarta-feira, na questão número 8, traz um lembrete de Cristo no livro de Levítico do capítulo 26, do verso 40 até o verso 45, que traz uma mensagem, se você for acompanhar depois na sua Bíblia, uma mensagem que é uma mensagem divina, mas ela é uma mensagem que mostra realmente a verdadeira consequência do pecado, que é a questão da consequência. Deus falando para o seu povo, na época, e falando para nós hoje, o quê? Se você plantar do melhor dessa terra, você colherá do melhor dessa terra. Se você plantar do pior dessa terra, você colherá o pior dessa terra. Não no sentido de justiça, mas principalmente no sentido de consequência. Ou seja, Deus ele chama seu povo, e na época de Isaías chamou um povo para servir como exemplo para as demais nações, e aquilo que o povo não conseguiu fazer, o que o povo não conseguiu representar, que era a figura de Jesus, o Israel vitorioso, o Israel vencedor, o Israel singular, Jesus, veio e cumpriu na sua vida perfeita, aonde ele conseguiu viver, Jesus, uma vida sem pecado, uma vida perfeita, no qual pudesse transparecer para o mundo inteiro, para o universo inteiro, que sim, é possível viver em Deus uma vida perfeita. O que tudo isso quer nos dizer? Como a gente está falando aqui, eu abri aspas do livro de Levítico, eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, mas você pode ler depois no livro de Levítico, capítulo 26, verso 40 a 45, ele nos passa um condicional. E é mais um condicional dentre tantos antes que Deus nos mostra. Escolha o caminho do bem e colha o bem aqui na terra e colha a eternidade. Escolha o caminho do mal e colha o mal aqui na terra e infelizmente, colha a perdição. Só que, talvez você esteja se perguntando, mas mesmo escolhendo o caminho do bem, muitas vezes a gente ainda sofre. Ok? Jesus falou isso. Só que o sofrimento com Cristo e no conhecimento da palavra é muito diferente do sofrimento sem Cristo. E quando você se sente no coração órfão. Tendo Deus na sua vida, tendo Deus, Jesus, como centro da sua vida, tanto você quanto eu podemos, nesse condicional do bem e do mal, ainda que com provações terrenas, nós podemos alcançar a felicidade ainda no meio da turbulência, porque a figura de Jesus está conosco, e principalmente depois que tudo isso aqui passar, a gente vai conseguir alcançar a eternidade. Amém? Eu gostaria que o Jean e a Bárbara, por gentileza, pudessem chegar aqui na frente. A gente vai estar encerrando o nosso momento de lição da Escola Sabatina aqui, e o que a gente pode tirar dessa lição, assim como toda a lição de Isaías. Deus levanta pessoas, levanta povos, como o pastor falou no início, o pastor Mauro falou no início, para que sejamos imagem e semelhança de Deus, para que outras pessoas possam nos ver e nós possamos alcançar através, se preciso, das nossas palavras, mas principalmente das nossas ações, ser ferramentas usadas para mais pessoas se chegarem a Cristo. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, para a gente encerrar esse momento. Como você tem representado Cristo? Como você tem representado Cristo? Talvez essa manhã, apesar da nossa limitação, né, a gente está aqui da melhor forma possível, tentando fazer com que essa mensagem chegue a você. Mas talvez Deus tenha nos colocado aqui para esse propósito específico. Dentre os dois apelos anteriores que foram feitos, um apelo especial para o seu coração é como você tem representado a Cristo. Você faça essa pergunta nesse momento, coloque no seu coração essa pergunta e não responda para mim, responda para o próprio Cristo. Como você tem representado a figura dele? Quando a gente consegue fazer as nossas coisas, não comparando com outras pessoas, mas comparando com o que Cristo faria, muito provavelmente a gente fica mais próximo daquele que a gente pensa ou sonha em servir, que é Jesus.
Então, reflita sobre isso essa semana, e é esse apelo que eu faço para você. No condicional entre o bem e o mal, entre escolher o bem, entre escolher a vida e escolher o mal, escolher a morte, escolher a perdição, escolha Cristo. Não fale de Cristo apenas, mas viva Cristo. Mostre Cristo para as pessoas. E com certeza, tanto aqui na vida terrena temporal, como na vida eterna, a tua vida vai ser muito mais feliz. Amém? Encerrando nossa sabatina, vamos cantar mais um hino, bem junto a Cristo. Eu quero estar bem junto à cruz, se faz desnudar. Se não é feito, eu busco a paz, pois teu amor divina nos satisfaz. Pois teu amor divina nos satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só esse meu coração mas te suplico. Deus nos abençoe. O irmão vai fazer mais uma oração para nós estarmos iniciando a mensagem que o pastor Mauro passa. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez podermos repartir, Senhor Deus, o teu pão da vida. Obrigado por tudo, Senhor Deus, que tem feito por nós. Pelas bênçãos derramadas, só temos a agradecer, Senhor. Fica conosco nesses momentos. Eu sei que o Santo Espírito toca o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
bom sábado mais uma vez. Eu quero mencionar algo especial para vocês. E até depois eu vou pedir que os que estão conosco na nossa equipe de apoio, se com esse microfone fica melhor ou não faz ali, não faz diferença, tá? Acho que a gente está usando o outro microfone que nós tínhamos aqui e ele estava pegando bem. Eu quero agradecer mais uma vez aqueles que estão nos mandando mensagem. Recebi mensagem lá do meu Jorge, né, de Birubai, ele mandou ali falando, olha, nós entramos ali e tinha conversas paralelas à transmissão, né? É que no começo a gente estava mesmo, meu Jorge, a gente estava fazendo ali alguns testes, como estava ao vivo, né? A internet estava caindo, a gente estava tendo alguns problemas técnicos aqui, então por esse motivo a gente deixou mesmo, justamente para fazer o teste, para depois, na hora da transmissão. Nós temos alguns irmãos que estão mandando algumas fotos. Eu vi ali a irmã Ana e o irmão Joel, eles estavam, a irmã Ana e o Joel, mandaram as fotos ali, estão assistindo o seu smartphone, o Smart TV. Então, muito obrigado pela presença de vocês e um ótimo sábado para vocês também. Que Deus esteja com vocês, no lar de vocês, que é a igreja de vocês. Nós queremos reforçar aqui o pedido de oração da irmã Ivete, do irmão Ed, colocaram aqui para a gente, mandaram uma mensagem no chat, né? Pedindo oração para todos os nossos enfermos, nossos amigos que estão aí com uma pessoa ou outra enferma. Né? Então, nós queremos, dessa mesma forma, aproveitar aí para orar por essas pessoas. Eu vou pedir, mais uma vez, para que o nosso irmão Jorge faça essa oração, reforçando aqui esse pedido pelas famílias que estão ou com Covid ou com uma outra doença, né, que está acontecendo. Nós temos algumas irmãs que estão internadas, né? A irmã Conceição, que está no hospital, precisa de uma cirurgia, com pancreatite, né? E que Deus possa estar com a Conceição, cuidando e protegendo ela. Nós temos, da mesma forma, o seu Toninho, que é cunhado do irmão Joel. Ele esteve pedindo durante a semana de oração por ele. Ele está com câncer, que Deus possa estar cuidando e visitando ele, a irmã Natália. E nós temos outros irmãos, tanto aqui na nossa cidade como fora, que possamos lembrar de orar para essas pessoas. Se você tem algum pedido por inteiro, mande para a gente aí, para a gente poder orar por você e por essas pessoas. Vamos orar então. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque temos a oportunidade de nos achegarmos a Ti, através da oração, nós temos a comunhão contigo. Queremos nesse momento agradecer porque Tu nos concede a vida, a saúde, nos concede a liberdade de nos reunirmos para juntos expressarmos aqui a nossa gratidão, expressarmos a nossa alegria por recebermos as bênçãos de Ti a cada dia, Senhor. Queremos colocar nas Tuas mãos esses nomes que foram mencionados, as pessoas que estão enfermas nesse momento, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que precisam da cura, da saúde. Tu vês na Tua bondade, na Tua misericórdia, atender esses pedidos e confortar a cada pessoa, levando a elas a saúde física novamente, Senhor. Colocamos todo em Tuas mãos na certeza que Tu és um Deus que cuida de nós, que tens um plano especial para cada um de nós, Senhor. Atenda esses pedidos conforme for a Tua vontade, abençoe a Tua igreja, abençoe as famílias que estão reunidas nesse momento, que possam receber agora a Tua mensagem, a Tua palavra, que possam ter o Espírito Santo em seus corações, confortando e acalmando nesse momento de dificuldade, de apreensão, de dúvidas. Esteja com cada um de nós, abençoe o pastor que vai transmitir a mensagem, atende-nos conforme for a Tua vontade, Pai. É o que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Jorge. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Só confere para mim aí. Eu acho que tá bom, tá bem na câmera, né? Cheguei um pouquinho mais perto, por causa do microfone, até para ficar um pouquinho melhor aí, para que você possa entender bem. Tudo certo? Estamos com a gente? Estão comigo aí? Então, eu quero convidá-los, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse.
o capítulo 6, o versículo 17. Nosso tempo está avançado, voa. Eu vou resumir aqui os pontos principais da mensagem de hoje. Apocalipse 6, o capítulo 17. Aqui diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim: porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Essa é uma pergunta, né? O grande dia, nós bem sabemos que é o dia do juízo de Deus, especialmente se tratando da segunda vinda de Jesus Cristo. A grande questão: quando Jesus virá a esse mundo, eu e você estaremos preparados? Salvos? Nós estaremos entre eles? Essa é a grande pergunta que eu me faço, que também você certamente se faz. Nós queremos estar preparados nesse grande dia. E nós queremos fazer parte daquele grupo especial que serão os salvos, os filhos de Deus, que estarão habitando com Ele e Ele conosco. Eu tenho certeza que é o seu desejo também. A questão é: eu estou me preparando para esse dia? O dia do Senhor, ela comenta, dizendo o seguinte, que nas profecias do Antigo Testamento, é o dia em que Deus vindicará o seu nome na terra. Será um dia de luz para os justos, mas será um dia de trevas para os ímpios. Nós vemos isso no livro de Isaías, no capítulo 13, no versículo 9, no versículo 10, no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 1, e Amós, no capítulo 5, versículo 18 a 20. Quem poderá subsistir? Qual é a relação que está entre os fiéis e os justos diante da vinda de Jesus? Nós sabemos que quando Jesus voltar a esse mundo, haverá dois grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. Só há dois grupos: ou nós estamos salvos ou perdidos. Não tem meio termo, meu irmão, meu amigo. Você que está nos escutando, Deus está falando o seguinte: só vai haver dois grupos: os salvos e os perdidos. A pergunta que eu te faço é: qual desses grupos você está? Eu sei que você deseja estar no grupo dos salvos. Eu também desejo. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte para estar no grupo dos fiéis? Aqueles que dirão naquele dia, né? Esse é o Deus que nós esperávamos. Ele nos salvará. E na sua salvação nós exultaremos e nos alegraremos. Conforme o livro de Isaías, capítulo 25, o versículo 9. Esse é o Deus que nós aguardávamos. Amém? Aleluia. Espero que seja esse a minha fala e a tua fala. Porque outros dirão naquele mesmo dia, conforme aqui escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 6, muitos irão fugir. O versículo 15 fala que os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas. E ao se esconder nas cavernas e penhascos e montes, eles dirão: montes, rochedos, caiam sobre nós, porque nós queremos nos esconder da face daquele que sustenta e que se assenta no trono da ira do Cordeiro. É interessante porque quando nós pensamos em Cordeiro, a primeira coisa que vem em nossa mente é que Cordeiro é aquele ser indefeso, aquele ser dócil. Nós não conseguimos associar muito bem a questão de um cordeiro com ira, mas a Bíblia fala de Jesus Cristo que ele virá e, de fato, será dócil para aqueles que estarão salvos, para aqueles que estarão se preparando, que estão se preparando
e aguardando a sua vinda, mas ele virá com ira para aqueles que o rejeitaram e que o abandonaram. A palavra de Deus é muito clara em nos dizer que nós, hoje, temos a oportunidade de escolher qual caminho devemos seguir. O caminho da vida eterna é um caminho estreito. Meu irmão, não é um caminho fácil. É um caminho de pedras, de espinhos, de dor, de sofrimento. Mas o caminho da perdição é o caminho largo. E esse caminho, muitos estão entrando por ele. Mas Deus nos alerta para que eu e você possamos escolher o caminho correto, o caminho certo, para que naquele grande dia possamos estar preparados. Ellen White, ela diz o seguinte: com essa pergunta penetrante, chega ao fim da cena. A abertura aqui está falando no contexto dos 6 selos, e aqui o 6º selo. Cada um dos selos foram abertos, mostram um aspecto diferente do grande conflito entre Cristo e Satanás. A cada um deles ajuda a demonstrar a justiça de Deus perante o universo espectador. Agora, há uma pausa na abertura dos selos, pois tem de ser respondida uma pergunta. Até este ponto, na descrição dos terríveis acontecimentos que precedem o segundo advento, não foi dada nenhuma indicação de que alguém sobreviverá a eles. Daí a comovente pergunta: quem poderá subsistir? O capítulo 7 irrompe a sequência dos selos, a fim de dar a resposta. A pergunta feita no versículo 17 é respondida no Apocalipse 7, do 1 ao 8. Quem poderá permanecer em pé sem temer a volta de Jesus? São os selados, aqueles que os ventos sejam soltos, e antes de terminar o tempo da graça. Queridos, os selados por Deus irão permanecer firmes, irão subsistir, irão resistir. Os selados. Por mais que muitas vezes nós aplicamos o selo de Deus como a guarda do sábado, mas nós falamos, e o Espírito de Profecia também menciona, que o selo de Deus, através do Espírito Santo, é imprimir o caráter de Jesus na minha vida e na tua vida. Quem serão salvos? Aqueles que terão o selo de Deus. Que o Espírito Santo imprimir o caráter de Jesus. Essa é uma das funções do Espírito Santo. É imprimir o caráter de Cristo na minha vida e na tua vida. Portanto, é importante a cada dia nós clamarmos pelo Espírito Santo, para que ele possa mudar e moldar a nossa vida. Mas aqui, eu quero deixar para vocês, e vou mencionar alguns versículos, por conta do nosso tempo, 6 passos que a Bíblia menciona para aqueles que estão se preparando para a volta de Cristo. O primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês é o passo da crença. A Bíblia, em Atos 16:31, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família. O próprio livro de João, o 1 João 3:23, nos diz: e o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Crer em Jesus Cristo é muito mais do que dizer, eu acredito em Jesus, porque até os demônios creem. Crer em Jesus é fazer um compromisso com Ele, é obedecê-lo, é cumprir as suas ordenanças e confessá-lo como nosso Salvador e pessoal. Nesses momentos finais que estamos vivendo, aqueles que irão subsistir no grande dia da ira do Cordeiro são aqueles que creem em Jesus e que fazem a vontade dele. Ao mesmo tempo, o segundo passo importante, que confirma
A nossa salvação, aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, são aqueles que pecam, mas se arrependem e se convertem dos seus pecados. A Bíblia diz de forma muito clara que nós devemos nos arrepender e confessar para que seja apagada os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Nos arrepender. Lucas 13, versículo 5, diz lá de forma muito clara: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui, Jesus está falando aos fariseus, que falava da perdição dos gentios, mas estavam vivendo uma vida simplesmente de teoria e não de prática. E quando colocava as práticas, estava sem amor. O que adianta guardar os mandamentos e não ter amor? Se a base do mandamento é amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, devemos nos arrepender. Não é simplesmente confessar os erros e os crimes cometidos. Arrependimento não é ir a um confessionário. Arrependimento não é fazer uma penitência. Arrependimento não é remorso. Arrependimento vem da palavra metanoia, que no grego significa deixar e abraçar um novo conceito, uma nova compreensão, seguir uma nova vida. É uma mudança total. Vem junto com uma conversão. Se eu estava indo para esse lado, e esse lado me leva para a perdição, agora eu mudo de lado. Eu vou para o lado de Cristo, para mais perto dele. O terceiro passo que eu quero deixar para vocês é confessar os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o que Deus pede. Confessar os nossos pecados a Ele. O quarto passo é seguir os mandamentos de Jesus. Em Mateus 19, 16, 17, nos diz o seguinte: que certa vez um jovem chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? No versículo 17, Jesus diz: por que me chamas de bom? Não há um, senão Deus, que é bom. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. Nós não guardamos os mandamentos para ser salvos, mas cremos que pela salvação que já recebemos em Jesus Cristo, nós obedecemos por amor, porque a palavra de Deus diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Sabe, queridos, às vezes nós somos seletivos com aquilo que nós cumprimos. Quando nós abrimos a Bíblia e ali nós vemos uma palavra de esperança, de ânimo, de coragem, de motivação, nós queremos: Deus está falando com... Mas quando nós abrimos a Bíblia e encontramos uma palavra de repreensão, aí nós achamos que é para o outro e não para a gente. Nós muitas vezes selecionamos aquilo que nós queremos ouvir ou praticar na palavra de Deus. Um exemplo. Por que eu não mato? Por que eu não roubo? Porque o mandamento de Deus fala, o sexto mandamento fala: não matarás. O oitavo mandamento nos diz: não furtarás. E eu não quero transgredir esse mandamento porque eu sei que é pecado. Mas esse mesmo mandamento que diz, essa mesma lei que diz que é pecado matar e roubar, ela também nos alerta para honrar o nosso pai e nossa mãe. E aqui, honrar o pai e mãe não é uma ordem de Deus. Para aqueles que desejam se preparar para a volta dele. Para aqueles que irão subsistir. E aqui, esse mandamento não é condicionado a alguma atitude do meu pai e da minha mãe. Eu vou honrar meu pai e minha mãe se eles estiverem certos.
A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz simplesmente: honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o dever dos filhos. Mas se ao mesmo tempo esse é o dever dos filhos, também é dever dos pais exigir a honra dos seus filhos. Porque os pais, em até certo momento, eles estão no lugar de Deus para os seus filhos. Quando nascem as crianças, eles não conseguem comer sozinhos. Eles não conseguem trocar a sua roupa sozinhos. Eles dependem dos pais para tudo. Nesse quesito, eu quero dizer que os pais são o lugar de Deus. Porque os filhos dependem dos seus pais, assim como nós dependemos de Deus. O quarto mandamento também nos ensina: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Muitas vezes nós dizemos que guardamos o sábado, e achamos que guardar o sábado é ficar em casa, dormindo, o dia inteiro, ou a tarde toda. O sábado foi feito para nós honrarmos a Deus, adorarmos a Deus, na sua casa. É bem claro que, nesse contexto que nós estamos vivendo, nós não podemos aqui estar com todos os irmãos reunidos. Mas nós podemos fazer o bem, e devemos no dia do sábado. Devemos passar mais tempo estudando a palavra. Lembre-se de honrar a Deus através do sábado. O quinto passo e o penúltimo passo que eu quero compartilhar com vocês aqui, a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. O que significa isso? Crer em Jesus, ser batizado. No batismo não tem nada de mágico. Mas aí você está fazendo um compromisso com a Ingrid, a minha esposa, a qual eu amo. Esse anel diz o seguinte: que eu escolhi a Ingrid para ser a minha companheira, e ela me escolheu. E aqui nesse anel, ele não tem começo e não tem fim, porque é uma aliança eterna. Quando nós nos batizamos, nós estamos fazendo uma aliança com Deus, de amor e fidelidade. O batismo é um passo importante. É uma demonstração pública de que lado você está. Certa vez eu ouvi uma história que me chamou muita atenção. Era de uma senhora que era cega e ela era surda. E os seus filhos a trazia em todos os cultos. E ela sentava bem à frente, mas alguns irmãos começaram a questionar: mas por que vocês trazem a sua mãe? Ela não está vendo nada, ela não está ouvindo nada. Por que ela está vindo ao culto? E a resposta de um dos filhos foi: nós trazemos a nossa mãe aqui na igreja para mostrar de que lado ela está. Querido, o batismo é um posicionamento que eu e você fazemos para mostrar para o mundo, para testemunhar para o mundo de que lado nós estamos. Certa vez, em uma audiência particular, Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E aí Nicodemos falou: mas Senhor, como pode isso? Eu já sou velho. Como pode um homem nascer já sendo velho? Porventura pode entrar ele para o ventre da sua mãe nascer? E aí Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus está falando o seguinte: não é só o batismo das águas, mas é nascer do Espírito, é clamar diariamente para que o Espírito Santo nasça em nós. Eu já mencionei e vou repetir a importância primordial do Espírito Santo na nossa vida.
é que é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. É Ele que nos alerta se nós estamos andando para o caminho errado e que devemos voltar para o caminho correto. É Ele que imprime o caráter de Jesus em nós. O batismo do Espírito Santo tem que ser diário. E quando somos batizados pelo Espírito Santo, os nossos frutos são diferentes. Os nossos frutos são os frutos de Cristo. Porque aqueles que estiverem ligados a Jesus Cristo, eles irão produzir e produzir muito. E o fruto do Espírito Santo é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, temos praticado isso em nossa vida? Os frutos do Espírito Santo? Jesus, é claro, quer entrar no reino de Deus? Precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E por fim, eu encerro convidando você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 14, o versículo 13. É um texto bem conhecido. Mateus, o capítulo 24, o capítulo 13. Mateus 24, 13. Eu sei de cor, mas quero ler com você aqui. Aqui diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não sei se eu estou falando para alguém nessa manhã, nesse momento que está me escutando, ou em qualquer outro horário do dia, que você esteja escutando essa mensagem, que já esteve nas fileiras dessa igreja, nesses bancos, que já tomou um compromisso com Deus de guardar os seus mandamentos, mas se afastou. E nesse momento você se encontra, quem sabe, um pouquinho longe de Cristo. Jesus hoje está chamando você novamente para estar bem junto dele. E eu não sei se eu estou falando para alguém que se assenta nessa igreja, ou na igreja que você frequenta, seja do nosso distrito ou de outro lugar, mas está com o corpo presente, mas a mente e o coração estão longe. Jesus está chamando para você estar bem junto dele. Queridos, se você tomou a decisão de Jesus Cristo, o convite que ele faz é: permaneça bem junto dele todos os dias. Salvo, você estará entre eles? Quem estará entre eles? Aqueles que perseverarem até o fim. Que crerem em Jesus Cristo. Que confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Viverem de acordo com as crenças. Muito mais de forma teórica ou de forma cognitiva. Mas aqueles que viverem conforme a palavra, que guardarem os mandamentos de Deus, que tomarem uma decisão de serem batizados da água e do Espírito, que se arrependem e que confessam seus pecados e que clamam a ajuda de Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, por que deixar para amanhã? De tomar a decisão de estar bem junto a Cristo. E tomar a decisão hoje de ser perseverante até o fim. Quero convidá-lo, neste momento, a refletir novamente no hino que foi cantado aqui. E que o teu desejo, o desejo do seu coração possa ser: eu quero estar bem junto a Cristo. Amém.
Oremos. Santo e eterno Deus, nós queremos, Senhor, estar bem junto ao Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós queremos estar nas fileiras daqueles que, quando Jesus voltar, irão subsistir, irão olhar para o céu e se alegrar, e exultar, e cantar. Esse é o Deus que nós aguardamos. Eu não sei se há algum irmão que se sente nessa manhã, ou neste momento, triste porque está com a vida um pouco longe de Ti. Mas ajude ele, Senhor, ajude ela a voltar-se os olhos, arrepender de seus pecados, confessá-los a Ti, crendo que Jesus é o único Salvador e Senhor da vida, porque em nenhum outro há salvação, somente nele. E que possamos nos voltar, guardando e obedecendo a Tua palavra, os Teus mandamentos, Te aceitando, Senhor, como o nosso único intercessor, e Te buscando através do batismo diário do Espírito Santo. Se alguém que está nos escutando neste momento precisa tomar a decisão também de ser batizado, que ele possa fazer essa decisão o quanto antes, que todos nós possamos perseverar até o fim para sermos salvos. É o que nós oramos, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos agradecer a sua presença, a sua companhia, através aí desse meio de comunicação, pelo YouTube ou pelo Zoom. Nós queremos agora mencionar o seguinte: nós iremos desativar aí a nossa transmissão via YouTube, mas iremos ficar com o Zoom, principalmente para os irmãos aqui da Igreja Central. Só para nós encerrarmos aquele assunto de ontem, né? Eu mandei para vocês, eu creio que no grupo da comissão, ali a lista das classes, né? E aí precisamos fazer alguns ajustes. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês aí, para nós fazermos alguns ajustes e darmos algumas orientações de como iremos proceder aí com relação aos nossos alunos e às nossas classes, às nossas unidades de ação. Então eu peço aqueles irmãos aqui da Central que estão pelo YouTube, se puder conectar via
o Zoom, aí fica mais fácil para a gente interagir, e aí com certeza aí podemos avançar melhor. Um bom sábado, que Deus esteja com todos vocês. Amém.